Mais uma semana se passando, mais uma semana entrando e o Vasco não anuncia o seu novo técnico do restante da temporada de 2026, né? De início, né, nós vamos falar hoje bastante sobre esse assunto, sobre técnico do Vasco e por que o Vasco não consegue contratar um técnico, né? Até hoje, terça-feira, Diniz já tem mais de uma semana, foi demitido e o Vasco não consegue. Salve, salve família vascaína, estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal, sou vegamente vascaíno e hoje eu vou falar um pouco sobre essa incapacidade da diretoria do Vasco de contratar um novo técnico, né? Vasco que tinha ido atrás do Arthur Jovem como seu principal nome para a contratação do novo técnico, né? Depois de uma resposta negativa do técnico, foi atrás de Marcelo Galhardo, também teve uma resposta negativa. Aí foi pela primeira vez atrás de Renato Gaúcho, que disse não, né? E a diretoria do Vasco continuava buscando Arthur Jorge, mesmo depois de uma negativa. A segunda tentativa com o Renato Gaúcho deu um ok, deu um parecer positivo, né? Dando como uma preferência salarial um certo valor que a diretoria do Vasco achou que era muito caro e que fosse para dar esse valor que o Renato Gaúcho tinha pedido como segunda tentativa de contratar o técnico, era melhor o Vasco continuar tentando a contratação de Arthur Jorge, pois o valor de Arthur Jorge era pouca coisa mais alto do que o Renato Gaúcho, acredito eu, e não conseguiu, tendo uma negativa também quanto a isso. O que a diretoria do Vasco foi lá e fez? Na terceira vez, se reuniu com a diretoria, com o pessoal lá do Vasco, e ele disse que vale a pena dar esse valor, esse aumento a Renato Gaúcho, porque vai ser um bom técnico que tem, né, o poder de organizar o vestiário, de dar confiança a certos jogadores, né, e resolveu que vale a pena realmente contratar Renato Gaúcho. Então, por que não anuncia? Né? O tempo está passando, o Vasco tem jogos importantíssimos pelo brasileiro pela frente, estamos no último lugar, somos lanterna do brasileiro com apenas um ponto em 12 pontos disputados e o Vasco ainda fica nessa de esperar. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? A diretoria do Flamengo manda o técnico embora num dia e contrata outro no mesmo dia e o Vasco não consegue contratar um técnico. Será que não tem ninguém disponível no mercado com característica de assumir o Vasco? Será que tem que ter uma característica específica e que só Arthur Jorge e Marcelo Galhardo se encaixavam na mesma? Não, não, não. Infelizmente não. O Vasco tem que contratar um técnico experiente, um técnico gabaritado. Renato Gaúcho é o nome. Não adianta. Eu mesmo não queria a contratação de Renato Gaúcho, mas infelizmente tem que ser ele, não tem outro. Vai ficar esperando o quê? Perder para o Palmeiras, perder para o Cruzeiro e perder para o Grêmio para contratar outro técnico. Já foi visto que Bruno Lazzaroni não tem condições de ser técnico efetivo. Para interino, ele já deu uma melhorada no time, mas o time continua jogando como se Fernando Diniz ainda fosse técnico e tá. Agora parece que a diretoria vai fechar mesmo com o Renato Gaúcho, anuncia logo, né? Bota para andar essa negociação, né? Adianta essa negociação, fecha logo com quem tem que fechar e anuncia logo, porque não dá para esperar mais. Também vou falar um pouquinho, rapaziada, desse pênalti que o Brenner perdeu com o Fluminense. É, Brenner que está sem confiança, não tem confiança, e jogar o Brenner para bater aquele pênalti, né, no momento decisivo, né, em que o Vasco estava numa pressão danada e aquele gol poderia dar a classificação para o Vasco à final do Campeonato Carioca, jogaram o Brenner na fogueira. Sendo que, quando o Vasco jogou contra o Madureira, né, que é um jogo que não valia absolutamente nada, o Puma Rodrigues pegou a bola com quem diz, não, eu sou o líder da bagaça, estou aqui há quase 3 anos, quem vai bater sou eu. Bateu, né? Por que ele não deixou o Brenner bater aquele pênalti? Não, você está chegando agora, bate aí, meu parceiro, para você ganhar confiança, né? Para você ter mais estabilidade aí no jogo, uma vez que você está um pouco sem confiança, está fora de ritmo, está um tempo sem jogar, bate esse pênalti aqui. Aí se perdesse, problema. Aquele jogo não valia nada, era um jogo morto, que o Vasco fez questão de ir lá e nem conseguiu ganhar o Madureira. Então, meu irmão, Puma, você tinha que assumir a responsabilidade e bater o pênalti contra o Fluminense, igual você fez com o Madureira. Por que você não bateu? Ficou com medinho de bater e perder? Porque até então você não tinha perdido nenhum pênalti. Você tinha que ter batido, né? E se você é novo por aqui, chegou até aqui essa parte do vídeo, não faz nada, não custa nada você deixar seu like,
se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar um comentário aqui. Tem que fechar com o Renato Gaúcho hoje. É urgente essa contratação. Vamos fechar com o Renato Gaúcho de urgência, porque não dá mais para esperar. Até quando vamos esperar? Ô Pedrinho, o que você está fazendo aí, Pedrinho, que você não consegue contratar? Você já teve a baixa de Ryan, não paga mais o salário do Ryan. Você já teve a baixa do Verratti, não paga mais a baixa do salário do Verratti. Coutinho não paga mais o salário do Coutinho. E também não paga mais o salário do Fernando Diniz. A janela de transferência fecha hoje. Fecha hoje, você não contratou o meia que a gente precisa, você não contratou o atacante que nós precisamos, porque esse ataque do Vasco tá morto, tá ineficiente. Então, Pedrinho, o que tá esperando, Pedrinho? O que tá faltando para você contratar? Não é possível, cara. Você está querendo diminuir a folha salarial. O que vai adiantar você diminuir a folha salarial? Já não temos nem um patrocínio mais, que a Nike é patrocinadora, mas não é mais. Estão perdendo dinheiro e você não contrata ninguém, não contrata o técnico, não contrata... Ô, Pedrinho, tanto que nós admiramos você, tanto que nós o defendemos, falamos bem de você, você não contrata ninguém. Por isso que eu te peço, rapaziada, se você chegou até aqui essa parte do vídeo, o vídeo não vai ficar muito longo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e comenta aqui, Pedrinho tá fazendo um bom trabalho no Vasco? Pedrinho tá fazendo as boas contratações? Porque eu já tô com medo dessas contratações. A janela fecha hoje às 0 horas, e o Vasco não contratou ninguém, faltando um meia, né, com a saída do Coutinho, né, tá faltando um meio e um atacante. E me dá outra opinião sua, será mesmo que se Renato Gaúcho fechar com o Vasco, ele consegue repatriar Felipe Coutinho? Seria ótimo, seria bom para o Vasco repatriar Felipe Coutinho, que Renato Gaúcho convencesse ele a voltar ao Vasco? Eu particularmente acho que não, mas quero a sua opinião. E desde já, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.